era num lugar aberto. E eu falava com eles, um pouco mais alto que nem eu tô falando aqui com vocês, e era um silêncio, assim, maravilhoso. Então as pessoas que estavam lá, não era porque o pai queria que ele fizesse, tava todo mundo lá porque eles realmente queriam estar. Não, não. Isso, tá bom, foi maravilhoso. Com qual espetáculo vocês estão rodando há mais tempo? O Saltimbancos, a gente está com ele desde 2003, 2004. 20 anos. Ao mesmo tempo que eu participava do Rayman, eu acompanhava o trabalho que o meu professor de teatro fazia, umas, como que eu vou dizer, umas interações de mitologia grega. Falei assim, poxa, acho que está faltando mais alguma coisa. E aí eu falei assim, acho que eu consigo fazer, de repente, uma mistura dessas duas coisas aí. E também eu queria apresentar mais, eu queria participar mais. E no Rayman não tinha tantas apresentações, não tinha tanto espaço para as minhas ideias. Eu achava, de repente, até tinha, mas eu não tinha coragem de falar. Aí eu resolvi fazer. Né? Eu escrevi uma peça, tem muito, logo no começo do Arte Faces, A Magia do Amor. E aí, assim, eu queria escrever, eu queria aplicar, eu ficava inventando um monte de coisas e eu achava um monte de doido que seguia as ideias. Como a Paty falou, eu dava aula lá no CSU, eu dava aula de graça, não era funcionário da prefeitura. E então, assim, como eu também não tinha muito pra quem dar satisfação, aí dava pra, como que eu vou dizer? Explorar mais. Dava pra explorar mais, porque, né, eu dava as ideias e a galera abraçava. E a gente foi ganhando bastante espaço, né? A gente fez bastante teatro de rua, a gente foi mordido por cachorro. Atrapalhado por bêbados, todas essas coisas que fazem parte do teatro de rua, né? Teve anos que a turma, ela tinha mais de 70 pessoas em uma aula. Eu não sei como ele conseguia fazer essa dinâmica com tanta gente. Era muita, muita gente, que foi na época que a gente fez o Rei Leão. A gente apresentou lá no Progresso. Progresso lotado, tinha muita gente. Aí nós fizemos a primeira apresentação, assim, grande, nossa, que realmente o Progresso estava lotadíssimo. Foi o Rei Leão, né? A gente conseguiu um pouco de patrocínio, os próprios alunos compraram os figurinos. E ali, gente, a gente começou a fazer, eu gosto de pensar assim, a primeira revolução em termos locais, né? Que eu falei, caramba, eu tenho a faca e o queijo na mão, como diria minha avó. Esse Valdeci é diretor, ele nunca tá aqui, ou seja, a coisa fica sempre nas minhas costas. Só que, importantíssimo, eu tenho o carimbo dele para agir, né? Aí, o que passou a acontecer na prática foi que o Centro Cultural, o CSU, o Centro Social Urbano daquela época, mudou o foco de esporte para atividade cultural ou de artesanato, sabe? Eu lembro de um ano em que a gente estava lá escrevendo o que vai ser o ano seguinte, o que vai ser 90, o que vai ser 1990. E a gente basicamente deixou tudo em termos de produção para atividades culturais, todos os recursos que vinham da Secretaria de Estado, né? De esportes, que o CSU era vinculado à Secretaria de Esportes de São Paulo. E aí o Centro Social mudou. Você começou a oferecer cursos, oficinas de tudo quanto é área, né? E as pessoas começaram a frequentar o CSU, que tinha naquela época, uma certa fama de lugar mal assombrado, porque
Ninguém frequenta, ninguém anda ali, ninguém vai ali, você vai ser assaltado, vão matar você, e esse tipo de coisa que a gente sabe muito bem que era barra pesada na época em Morato, né, tempo das chacinas e etc, que as chacinas, aliás, vieram um pouco depois. Paralelamente a isso, simultaneamente a isso, eu falei, puta que pariu, eu não tenho teatro, mas eu tenho esse galpão. O galpão do CSU era muito diferente, era literalmente um galpão com um monte de pilastras sustentando a estrutura do telhado, né. Eu falei, puta que pariu, eu tenho agora um espaço para poder trabalhar com teatro. O que eu fiz? Eu chutei toda aquela bagagem que eu estava acumulando, que eu tinha acumulado, né, de experiências em Ribeirão Preto, e falei, vou pôr isso em prática aqui, em Francisco Morato, sabe? E conhecia já as pessoas, né, e pronto. Este foi, como começou. Eu falei, essas pessoas que eu conheço, ok, já estão convidadas, mas como eu chego nas outras pessoas, né? Aí eu coloquei um cartazinho na Escola Belém da Serra. Oficina teatral, dias tais, afixei na paredinha. E fiquei por isso, porque eu pensava, vão aparecer principalmente as pessoas que eu conheço, né, para começar essa ideia. E para desenvolver essa ideia. E para minha surpresa, no dia da inauguração estava entupido de gente, sabe? Um montão de gente. Claro, a maior parte delas rapidamente se foi se estabeleceu um núcleo de gente que realmente queria fazer a coisa, e com estas pessoas a gente conseguiu pôr para andar a ideia e qual era a ideia? Não tem teatro nessa cidade, vamos montar um grupo de teatro nessa cidade agora, muito diferentemente do que foi meu primeiro momento, eu tenho algum conhecimento. E pronto, ensaiamos exatamente durante 9 meses, né? A analogia aí com o parto ainda que é interessante, e depois de 9 meses abrimos as portas para o público assistir a apresentação, que nada mais eram do que exercícios teatrais, né? Em melhor medida, ajustados para compor uma apresentação, mas a peça chamava Exercícios. Isto foi 91, né? E foi um show. Foi um show. Não sei se vocês conhecem bem, mas o CSU fica tipo num vale, né, rodeado pelo São José, um bairro ali, né, e a gente tinha um monte de gente assistindo a apresentação e um monte, muito maior de gente entulhada nos morros, olhando por que estava acontecendo, né. Eu lembro, a gente preferiu não usar, eu nunca fui muito fã de palco italiano, essas coisas, né? Então a gente usou todo o espaço externo para fazer a apresentação, era uma peça itinerante, né? O público tinha que acompanhar para poder assistir. E com muito fogo, com muita gente sendo queimada, e lindo, 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 tétrico, lindo, lindo, lindo. E era uma sexta-feira santa, eu não esqueço até hoje, claro, a data foi escolhida de propósito, não era marketing, né? Simplesmente aconteceu, foi por outras razões que aconteceu nesse dia. Mas o fato é que os desdobramentos dessa apresentação foram os mais sui generis. Né? Gente que nunca tinha visto aquilo na vida, eu falei, nossa, estou fazendo alguma coisa que as pessoas nunca viram na vida. Olha o germe de alguma coisa que eu fui desenvolver com muito mais método e inteligência depois, né? Então, o lado positivo da coisa foi isto, muita gente começou a se aproximar dos núcleos, a gente fazia qualquer coisa, tanto que a gente passou a fazer ensaios abertos e tinha público. Sim, isto já era o Reima, né? Reima é uma palavra que significa sangue, não sei se em grego, não lembro mais. E era bem essa ideia mesmo, né? Dar o sangue, porque a gente tem outra coisa para dar. E seja lá o que for que a gente tenha para dar, vai partir disso, né? De dar o sangue, de fazer com toda a paixão
possível e impossível, e na maior parte das vezes era impossível praticamente. Raima, pronto. Raima, isto foi em 91. Aí depois a gente entrou no ciclo básico das coisas para todo o grupo. Detalhe, a gente era um grupo de teatro amador. Então isso nunca me incomodava muito. Então eu lembro que na época era um tipo de bandeira. Nós somos um grupo de teatro amador porque amamos o que fazemos. Ponto final. Sim? Se a gente tem limitações, se a gente não tem a devida informação, se a gente não tem os recursos, a gente vai pôr a cabeça para funcionar, porque temos cérebro para isso, e vamos tentar ao menos amenizar, porque resolver é difícil. Vamos amenizar, mas a gente não vai deixar de fazer o que quer fazer. Raima, comecinho da década de 90, depois entramos no roteiro básico, como a gente chega em mais pessoas, indo para as escolas. Eu acredito que todo grupo amador, quando começa a querer falar como a gente estende mais isso, você vai acabar chegando no público escolar. As apresentações geralmente eram gratuitas, era oferecimento do trabalho, ou então com um preço ridiculamente simbólico, né? Coisa que, aliás, pelo menos na minha trajetória, nas pessoas com as quais eu me envolvi nesse tipo de ação, nunca perderam esse viés. Não dá para ganhar vida fazendo teatro, muito menos nas circunstâncias em que atuávamos, em que existíamos, aliás. Então, que possam estar aqui se tiver que se cobrar alguma coisa, acabou, né? E foi por aí. Depois dessa experiência do Raima, que durou cerca de 3, 4 anos, que não por acaso, veja aí as nefastas circunstâncias que atrelam você a outros tipos de interesses, etc, 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 findou-se com a mudança de direção do Centro Social Urbano. Então, de certo modo, o que a gente fez, a sementinha que a gente jogou ali, para usar o chavão, um chavãozinho básico, né? O vento começou a levar, né? E aí a gente começou a ter algumas, ainda que insípidas, experiências outras de pequenos grupos que começaram a pontilhar. Passada a etapa do Raima, isso já para o final da década de 90, entramos num limbo e voltei à cidade a convite para participar dos ensaios do grupo de então, que ensaiava no Progresso do Sonho Jovem. E aí houve uma ruptura, e desta ruptura é que nasceram os núcleos de ação cultural, né? Aí a coisa passa a ser aparentemente bem diferente, mas se você for verificar a essência, não mudou muita coisa. 2007. Aí ele vem de uma confluência de pessoas que estavam querendo se juntar, né? Eu estava no núcleo, no NAC, com o Carlos Gurmiero, que a gente tinha acabado o grupo tinha acabado ali naquele momento, eu estava meio órfão, sem saber para onde ir. Eu tinha começado a faculdade de artes cênicas, inclusive, e aí eu tava, eu preciso... E tinha um outro grupo que eu também tinha, que era o Metamorfose em Cena, que eu fazia com outras pessoas, que também já tinha acabado, e aí meio que eu falei, preciso ter alguma coisa. Tinha o Flávio, que também já estava na faculdade, e ele já tinha feito teatro também com a gente, enfim. E a gente estava meio nessa conversa, e aí eu não sei exatamente como foi que a gente se encontrou. Mas eu já conhecia, por exemplo, o Eduardo já bem antes. E aí a gente foi, eu não sei como é que foi, eu não lembro como é que a gente chegou e falou assim, vamos se juntar, vamos marcar um dia. Pra mim, eu acho que a figura que junta todo mundo é o Eduardo. Eu acho que é ele quem junta aí as peças. Eu sempre tive uma ligação muito forte com o Franco da Rocha, né? Eu me mudo para Francisco Morato com 12 anos de idade, e quando eu me mudo para cá, não tinha vaga nas escolas daqui. E a minha mãe me matriculou em Franco da Rocha. Então eu fui estudar lá no Cambiag, depois fui para Cefam, no ensino médio. E aí, então, eu tinha pouca relação com a cidade de Francisco Morato, né? As minhas amizades que eu construí foram em Franco da Rocha,
tudo que eu fazia ali, muito por conta do teatro e disso que vocês trouxeram nessa questão do acolhimento, de como a gente se apega ali àquele ambiente. A minha relação é muito em Franco da Rocha. Eu me formei na faculdade em 2006, e aí no comecinho de 2007 eu comecei a dar aula num colégio aqui em Francisco Morato. E aí, nesse colégio, eu dava aula de artes e tinha um coordenador. E esse coordenador era o Sérgio Cunha. O Sérgio Cunha, que é professor da rede, né, um professor bastante experiente, já coordenou vários projetos de artes na região, na diretoria de ensino de Caieiras e tal. E aí ele era meu coordenador na época, e a gente conversando, ele falou, você tem que conhecer um amigo meu, Eduardo. E aí ele falava desse Eduardo, eu falei, então tá bom, então me apresente. Porque eu falo com você, parece que tipo, que eu tô falando com o Eduardo, eu falo com o Eduardo, parece que eu tô falando com você. E aí passou um tempo assim, a prova em Caieiras, e aí era o dia inteiro de prova. E aí o Sérgio falou, vamos almoçar junto, que agora o Eduardo tá fazendo e vai dar tudo certo. E a gente almoçou junto, eu, você e o Sérgio. E aí a gente trocou e-mail na época, porque nem era muito comum celular e tal. E a gente começou a conversar por e-mail. E aí o Eduardo falou, a gente tá tentando juntar um pessoal aqui em Morato. Eu falei, nossa, eu não conheço ninguém em Morato. Assim, eu conhecia a Roseli, que também é uma das fundadoras do Girando Lá, mas eu conheci a Roseli de vista, porque ela fez Cefam no mesmo período que eu, só que quando ela tava no último ano de Cefam, eu entrei no primeiro, então não era uma relação próxima, né? Porque ela já tava saindo, eu tava chegando e tal. Então eu conheci ela de vista ali, de ter visto algumas peças do ONAC, né, com o Carlos Gumiero, que era diretor e tal, mas conheci assim de vista, não conhecia o pessoal daqui. E aí o Eduardo, não, a gente tá tentando juntar e tal, tem o Gilberto, tem o Flávio, tem o Diogo, a Marília, a Roseli e tal. E aí a gente, conversando, marcou um primeiro encontro, que na minha lembrança esse primeiro encontro foi lá no CSU. Pra mim Nas foi no mesinhas do Levorim. CSU. Não, foi no Levorim. Não, o primeiro encontro que a gente falou, e aí, como é que vai fazer e tal? E aí foi que o Flávio falou que ele era... Ele tava Ele dando tava aula. bolsista, né, de escola da família, no Levorim. E aí ele falou, não, eu posso conseguir uma sala lá pra gente ensaiar. Aí a gente foi ensaiar no Levorim. E aí muito assim, né, muito, não, tal, acho que com essa ideia, acho que o que era comum de todo mundo é que a gente queria atuar na região. A gente queria criar um grupo de teatro, de pesquisa, de repertório, que a gente não precisasse... Porque isso pra mim era uma coisa que, desde que eu comecei a fazer teatro, que isso me incomodava um pouco, né? Que a gente fazia oficina, aí apresentava uma vez a peça, ou duas às vezes, tipo, um final de semana, e aí começava outra peça. Então essa coisa de sempre recomeçar. E aí isso também era uma coisa que todo mundo falava, não, a gente quer apresentar, quer fazer os espetáculos girarem, ficar em cartaz, enfim. Ficamos eu, você, Eduardo e Roseli. E aí a gente, né, tipo, começou a se encontrar, aí a gente criou alguns pactos. Alguns pactos, um dos pactos era que a gente queria fazer teatro todo dia, ter uma rotina de ensaio todo dia, aí todo mundo se organizou com seus trabalhos. Isso mudou a vida, na verdade. Para que a gente pudesse ter todo dia de manhã livre para fazer o Girando, para ensaiar com o Girando Lá, que não era Girando Lá. Era a companhia, princípio, interrogação. Teatro do Quintal. Não, primeiro foi interrogação. Primeiro foi companhia, interrogação de teatro. Tanto que a gente vai organizar mais tarde o primeiro fórum lá, era companhia de foi a interrogação. primeira ação nossa enquanto grupo, foi o fórum de cultura que a gente organizou em Morato, que foi no SIC. E a gente chamou um pessoal para conversar e tal, e foi uma primeira ação pública desse grupo, que hoje é o Girando Lá. Tava ali, era um embrião. E aí, na época, a gente falou, mas como que é o nome? Não tem por si a interrogação de teatro. Aí tem um jornalzinho. Que tá lá, né? Você falou que tem Nossa, jornal. eu vou pegar na minha mão assim, pra ver, pra mostrar. Mas ali, você falou assim, esse pacto mudou a nossa vida como tudo, mudou muito a minha, assim, porque a gente falou assim, a gente precisa, se a gente quer fazer teatro de verdade, a gente precisa ter uma dedicação exclusiva. A gente tem que realmente estar aqui todo dia, ensaiando e tal. E aí, acho que uma característica dessas 4 pessoas que ficaram é que, assim, que a gente começou a ter esse olhar para se profissionalizar em teatro. Sim, né? Assim, a gente gostaria que o teatro fosse o nosso principal meio de contribuição com a vida, de poder ser a nossa profissão, de poder ser remunerado por isso e tal. E num período em que isso era bastante desafiador, né? Assim, se a gente pensasse não só na região, mas mesmo pensando no estado de São Paulo, né?
lembrar que a gente está falando de 2007, o PROAC, que hoje é um programa que atende muito os municípios, ele é de 2006, então era um lugar assim, que estava começando essa questão de financiamento público para a cultura, essa discussão estava muito embrionária, e a gente querendo ali falar assim, a gente quer que seja a nossa principal ocupação profissional e tal. Éramos jovens, bastante jovens, bastante briguentos, né? Então a gente. Isso marcou muito nosso começo. Esse fórum aí, ele marca um momento aí de a gente se posicionar na cidade, começar a questionar, discutir. Começar a se reconhecer como artista. Reconhecer como artista e discutir por que aqui não havia espaço, né? Então a gente fala aí de um período em que, especialmente na região, eram muito escassas até as oportunidades da gente apresentar teatro, porque a gente não tinha um espaço cultural na cidade, não tinha um teatro, não tinha nenhum espaço cultural. Hoje é um pouco diferente, porque a gente talvez não tenha o que a gente queria que tivesse, mas hoje a gente tem alguns espaços, né? E é nesse ambiente que surge, né? Então, esses jovens bastante inflamados e bastante questionadores, com muita vontade de fazer, e é isso que o Gilberto fala, né? Tipo, se eu tenho que largar o emprego, agora eu vou largar. Então, a gente começa a se dedicar aí diariamente, né? Numa rotina aí de 20 horas de ensaio toda semana, e aí isso faz a gente criar o nosso primeiro espetáculo muito rápido. Em 8 meses o conto estava pronto, né? E é um espetáculo que foi escrito a partir de um livro de poesia, em processo colaborativo. Sem nenhum financiamento. Sem nenhum financiamento, tipo, só com nossos próprios recursos e um tio que faz os caixotes e doa madeira, outro que tem uma tinta em casa, outro que, não, sobrou um dinheirinho aqui, eu compro tal coisa. O conto, que é o primeiro espetáculo do Girando Lá, ele é criado assim, nessa sede que a gente tem de fazer teatro, de sobreviver disso. E o conto, né, quando a gente tem o conto pronto, que foi o momento da decisão, que você toma essa decisão, né, que a gente fala, então, a gente reservou as manhãs para isso, mas agora a gente precisa pôr esse espetáculo para rodar. Como que a gente faz esse espetáculo virar grana? Aí, na época, né, existia na cidade um movimento que foi iniciado pelo pessoal do RAM, Manac e o Artefaces também, que era a questão de vender nas escolas os espetáculos, né? Então era um mercado, digamos assim, que estava aberto naquele momento, né? Que foi aberto por essas pessoas que vieram antes da gente. E a gente foi por esse caminho também, né? De pegar esse espetáculo e mandar ver, de tipo, vamos vender nas escolas. Na época, a Marília fez bastante tempo pra gente produção. A Marília, ela teve um primeiro contato com a gente no Girando Lá, né? Depois não ficou, mas ela atuou com a gente ali na produção, vendendo pras escolas. Aí, na época, a Dom Paco, as lojas Dom Paco, mantinham um espaço de cinema e auditório no shopping. Eles mantinham. Que era meio que um teatro também, né? Funcionava. E aí eles abriam, assim, pra parceria, a gente apresentava, pagava um valor da bilheteria e tal. Então a gente fez bastante, né? O conto apresentou bastante ali naquele espaço, trazendo as escolas. E aí foi isso, né? Assim, então, isso, assim, né? De que a gente fala, aí vamos tomar uma decisão, mas a gente também buscou meios de que aquele produto que a gente tinha na mão, que era o espetáculo, também gerasse algum tipo de renda, né? Obviamente que é diferente, né? O Gil tinha uma segurança de ser funcionário público e ter um salário todo mês. Mas a gente também fez uma movimentação ali naquele momento. Eu falei pro caramba. E todo mundo acabou abdicando um pouco da segurança que tinha para poder fazer com que o grupo funcionasse. Sim, a Rose acabou pedindo... Ela tinha 2 cargos, pediu afastamento de um, né? Você licença. saiu. Eu saí da escola, Eduardo acho que também acabou saindo da prefeitura, né? E aí, a gente, tipo, falou, demos as mãos e falou, vamos gente, junto? vamos lá, vamos junto. Mas teve uma coisa que a gente falou assim, bom, a gente vai no grupo, né, na questão do grupo assim, a gente vai pegar uma peça pronta e vai fazer, a gente decidiu que não, que a gente queria pesquisar, estudar. Tanto que a gente foi estudar infância, e aí assim, teve um ponto de partida ali que foi um livro, a gente estudou vários livros, eu lembro que a gente leu vários livros e a gente acabou escolhendo esse do Mário Quintana, né? Para fazer o conto, mas foi uma coisa de pesquisa. A gente falou, a gente quer fazer um grupo de pesquisa, de estudo. A gente não vai montar uma peça, pegar espetáculos, peças prontas, textos prontos e fazer. A gente vai construir o nosso próprio texto. Esse movimento, essa decisão que a gente teve foi importante pra caramba, que definiu toda a trajetória do grupo, né?
E aí o Girandola ele se constitui como esse grupo de pesquisa, de desenvolvimento de uma linguagem autoral, processo colaborativo, e isso permeia todos os espetáculos do grupo até o momento, né? Até esse momento, há 17 anos a gente trabalha dessa forma. Mas acho que outra característica que é importante é que a gente se junta ali naquele momento para fazer teatro, mas desde o princípio, assim, a nossa atuação, o envolvimento entre nós e a nossa atuação, ela extrapola o teatro. Né? Assim, porque é isso, a primeira ação do grupo é a produção de um fórum de cultura. Né? Então é um momento ali que a gente também está muito inquieto com a questão das políticas públicas. É um momento que o estado de São Paulo está bem efervescente nisso, puxado pela capital, mas que está efervescente a questão de discutir política pública e tal. E o Girandola, ele tem essa característica que eu acho que agora com a Compoema, né? A Compoema acaba abarcando isso, né? Mas essa característica de extrapolar o teatro, né? E eu fui indo embora das coisas, né? E aí eu fiquei um tempo, que aí a minha vida em São Paulo mesmo, assim, de trabalhar profissionalmente em São Paulo, de conhecer outras realidades, de me envolver com o Teatro Vento Forte, com o Cacá Carvalho, com a Companhia Pau d'Arco, e viajar, e fazer turnê, e não sei o quê. Aí eu tive outra experiência, e Morato virou para mim a cidade de dormitório que eu tanto critiquei, né? Virou para mim a cidade de dormitório que eu nunca, lá atrás, que eu né, jamais queria ter. E acabou virando para mim essa cidade de vir dormir. E o que aconteceu? Eu estava fazendo um curso com o Cacá Carvalho. Era um estudo em cima do Rei Lear. A gente ficou meses no porão do Centro Cultural estudando o Rei Lear. E quando estava terminando, o Cacá me chamou. Eu fui que nem vara verde, tremendo, de ter medo dele, né? Eu tinha medo. Fui tremendo que nem vara verde no escritório dele. Ele falou assim: eu sei que você faz um trabalho com criança e que você mora na periferia. Eu nunca tinha falado isso para ele. E aí ele falou assim: você vai fazer um trabalho comigo e eu vou te pagar um dinheiro, e parte desse dinheiro eu gostaria que você voltasse, porque eu sei que você quer voltar a fazer arte no lugar que você mora. E eu gostaria que parte desse dinheiro que eu vou pagar pelo seu trabalho, nós vamos fazer um trabalho na cidade de Tiradentes, você voltasse. E aquilo para mim foi muito forte, assim, que para mim foi um desses momentos da vida que você fala, nossa, cara, que coisa, porque eu vim para um lugar, aí eu fui longe, aí o cara, né, uma referência para mim, vem e fala um negócio desse, aquilo foi uma bomba, assim, na minha vida. E, assim, foi tudo mesmo que a gente queria fazer, contar histórias, brincar, fazer horta, um trabalho muito junto com as crianças, roda, papel no chão. Ali nasceu a Casa Realejo, aquilo foi o nascimento da Casa Realejo. Um dia, eu fiz umas oficinas prévias e uma menina desenhou. E ela falou isso aqui, eu falei, o que é isso aqui? Ela falou, é um realejo. E ele falou, nossa, essa menina dessa idade falando desenhou um realejo. E aquilo ficou na minha cabeça. Por isso que depois o grupo veio a chamar a Casa Realejo. E quando eu consegui fazer esse trabalho em Caieiras, convidei a Flávia. E aí chegou um dia que eu falei, puxa, mas já tem 5 anos e é um grupo de teatro que não tem nenhuma peça. Né? Acho que era uma coisa muito da minha cabeça. E aí começa a construção do primeiro espetáculo do grupo. Aí nasce o Tarô dos Loucos, porque eu há anos estava conversando com a Andréa Maceira, ela foi minha professora em Jales de palhaço, e há anos a gente se esbarrava nos lugares e ela, que dia que você vai fazer seu solo? Quando que você vai fazer seu solo de palhaço? Eu falei, logo, nossa, tá chegando, Andréa, tá chegando. Anos, né, falando isso. E quando eu me vi nessa coisa, poxa, eu tô querendo voltar para Morato, querendo
ter um grupo de novo. E essas experiências de arte e educação, mas eu não tenho uma peça, gente, é muito estranho. E eu não estou conseguindo fazer essa peça. Aí me deu uma louca. Um dia eu acordei, vi o edital do Soy Louco por Ti, Juqueri. E eu falei, vou fazer, aqui que vai começar a peça. Só que não podia inscrever produção, né? De criação, assim. Era um edital para você já apresentar coisas que você tinha. Nem era uma grana para você criar nada. E aí eu fui, peguei uns papéis, um dia eu falei, vou lá para perto do Rio Juqueri, vou entrar no Juqueri, eu vou inventar um negócio aqui. Eu vou inventar e ver se vai ser o solo, isso vai ser o solo. E esse edital aberto, mas que não era um edital para você criar e uma grana para você criar, era um edital para você já apresentar. Eu falei, dane-se, eu vou mandar mesmo assim. Eu falei, é a minha salvação, vai ser a minha salvação agora aqui. E fui com esses papéis lá pro Juqueri e comecei a ver esse rio e conversar também, sim, muito solto com algumas pessoas. E desenhei um palhaço sentado na frente de uma mesa, olhando um baralho. Isso foi o começo do Tarô dos Lobos, que é o primeiro espetáculo. E a gente se sente um grupo meio híbrido, meio com uma identidade híbrida, porque também faz parte desse grupo a Flávia hoje e o Dan. Então a gente também tem que olhar para Franco da Rocha, para Mairiporã e para esse lugar que vocês estão agora escavando, que é essa história nossa. Qual é a história do grupo? A história do grupo hoje, se me permite, Edu, é isso. É um pouquinho de São Paulo, que é um centro onde a gente acaba, de certo modo, se encontrando, mas que tem esse histórico que a gente tem que respeitar muito, Dudu, que começa essa história, mas que tem um Mairiporã acordado a partir da pandemia, mas que tem um jovem aqui que está entrando, não tão jovem, né? Que está entrando e que está trazendo Franco, né? Então tem uma bacia misturada com esse lugar de São Paulo também, né? Porque eu não posso dizer que agora que eu estou reconhecendo a bacia, agora que eu estou reconhecendo o Mairiporã, agora que eu tô... É por isso que eu falei, eu tô conhecendo agora o grupo. Prazer, que bom, né? E aí o Gilberto e o Eduardo que tinham ido registrar fazer o registro. Eu não sei se registraram. Foi nós dois. Aí eles mudaram pra Girando lá. A gente mudou isso na hora. Eu não lembro. Foi lá. A gente foi já no caminho do trem, né? A gente tinha acabado de sair. Foi verdade. Eu não lembrava desse detalhe. A gente tinha acabado de sair do ensaio do Aruê. E a Flávia tinha feito uma improvisação pro espetáculo. A gente saiu lá no shopping esse dia. Esse dia eu lembro. O resto eu esqueço do baralho, mas esse dia eu lembro. E aí ela tinha feito uma improvisação com a música da Selmar. Eu lembro, isso lá, girando lá, como é que bonito. Eu, Gilberto, como é que vai chamar o grupo? E aí nasceu.